Está começando o Estação Cultural Artes Sintonizadas, um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do edital Cultura Viva Santa Maria 2024. Ao longo de 4 episódios, vamos explorar a diversidade da cena cultural de Santa Maria, reconhecida como polo artístico no interior do Rio Grande do Sul. Com a coordenação da Rádio Armazém e Maria Cult, nosso propósito é contribuir para ampliar o conhecimento do público sobre as iniciativas e coletivos que formam o Caldeirão Cultural de Santa Maria. A equipe do projeto conta com Atira Alencar, na gestão de curadoria, produção e roteiro, Edson K, na produção, apresentação e edição, eu, David Pazzato, na produção e apresentação, e aqui hoje comigo, Paola Saldanha, na produção, roteiro e apresentação. Tudo bem, David? Olá a todos. Lembrando que vocês podem ouvir o nosso programa no Spotify e no YouTube e também nos acompanhar nas redes sociais através do @Estação Cultural SM para não perder nada. Hoje a gente recebe o Teatro Universitário Independente, o TUI, representado pela Marcele Nascimento. Então, em primeiro lugar, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite para participar da Estação Cultural. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da história, do Grupo TUI, que é o grupo mais antigo de Santa Maria, com muitos anos aí de teatro ininterruptos, um espaço cultural também, que foi sonhado pelo nosso fundador do grupo, Clênio Fachin. É muito bom estar aqui. A gente vai conversar sobre tudo isso ao longo do programa, então, para iniciar, como tu já trouxe um pouco, o TUI ele possui uma trajetória de mais de 60 anos, o que é um fenômeno, assim, principalmente pensando em grupos teatrais do interior, do interior do Brasil, de modo geral. Então, primeiro eu gostaria que tu trouxesse um pouco, dessa história de como surgiu a companhia, qual era a relação com a universidade, porque o nome já traz isso, Teatro Universitário Independente. Então, traz um pouco dessa história e dessa relação com a universidade. Certo. Bom, o TUI, ele surge inicialmente como TUSM, Teatro Universitário de Santa Maria. Ele surge com estudantes da UFSM, o Clênio Fachin era um deles, ele fazia administração, não tinha a curso de artes cênicas, não eram atores, eram pessoas que gostavam de teatro e de cultura. Então, eles tinham um grupo de teatro no auge do teatro universitário, no período dos anos 60, e em 61, então, funda o TUSM, e eles tinham as suas atividades teatrais, montavam espetáculos, recebiam textos de maneira mais clandestina por conta da censura, Então, tinha muitas trocas de textos teatrais com outros grupos de São Paulo, principalmente. E em 67, eles recebem um convite para participar de um festival na Colômbia, em Manizales, na Colômbia. E o TUSM vai com a Arena Conta Zumbi. Não vou me lembrar o nome do diretor agora do espetáculo, enfim, mas eles foram agraciados com uma menção honrosa. Eles foram aclamados lá com o espetáculo. Por esta viagem, eles tinham uma verba, que eles receberiam da UFSM para criar um teatro. Porém, quando eles chegaram aqui, quem coordenava, creio que a reitoria, as pessoas que controlavam isso, eles não quiseram fazer um teatro. Eles quiseram criar a boate do DCE. Então, em vez de ter um teatro, eles criaram um lugar de entretenimento, mas como uma boate, e o dinheiro que era para uma coisa foi para outra. Nisso, o Clênio se revoltou, brigou, e aí nasce o TUI. Então, em vez de TUSM, Teatro Universitário de Santa Maria, ele quer ser independente a isso, e ele se desliga da universidade, por isso independente, e cria o TUI. Então, alguns atores ainda permaneceram com o grupo, e eles seguem uma carreira fora da UFSM. E logo ali no início da conversa, tu acabou citando ali a parte da censura, Um dos Sim. períodos mais difíceis que o Brasil então viveu com a ditadura militar. Eu queria saber como foi fazer teatro nessa época, Principalmente levando em conta o perfil de teatro político que é desenvolvido pelo TUI até hoje. Olha, pelas histórias que eu ouço, que ouvi do próprio Clênio, que eu tive o prazer de trabalhar com ele em 2009, conheci ele um pouco antes disso, mas de atuar com ele foi em 2009, era uma batalha, assim, a questão de
fazer um espetáculo e ser cortado, parado no meio, com sensores na plateia, com tudo que a gente ouve falar da ditadura militar, eles passaram realmente por isso. A questão dos textos, nós temos hoje, ainda lá no teatro, os textos, né, impressos com o selo da censura, com o pedido de trocar palavras, com N coisas. Então, teve muita coisa clandestina, assim, era no boca a boca mesmo, porque eles sofriam realmente a represália, assim, de não poder apresentar, até na questão da escolha dos textos. Uma coisa que influenciou a questão da ditadura foi escrever textos, né. A esposa do Clênio Fachin, a dona Mercedes Marques, ela é até hoje, né, porém hoje é aposentada, ela é médica pediatra. E ela também gostava muito de teatro, então ela buscou estudar sobre dramaturgia e ela passou a escrever alguns textos. Então, muitos textos às vezes tinham uma conotação, um cunho mais político, só que suavizado nas palavras. Então eles conseguiam burlar a ditadura. E esses textos que tu acabou mencionando que foram censurados nesse período, em algum momento pós-ditadura, eles foram resgatados e reproduzidos em alguma peça? Olha, eu não vou saber te dizer isso de certeza. Eu não sei, realmente não sei te dizer, mas muitas coisas que foram, ficaram naquele período. Porque o Clênio também ele veio um período, o Tui tem uma história muito grande, depois até que ele se separa, né, que ele vira Tui de teatro infantil. O Clênio pensava que nós devíamos formar plateia, assim a gente conseguiria formar cidadão crítico, fazer as crianças pensarem, oportunizar a arte, né, para as pessoas. Então, por um longo período também, o foco do grupo foi o teatro infantil. Então, eles montaram peças mais polêmicas, mas aí num certo período mudou para o teatro infantil. Inclusive um dos textos que foi escrito se chamava Rei Cacau do Supermercado, que é uma história que trata de produtos vendidos no supermercado, o arroz, o feijão, o cacau, o uísque, e tinha a ludicidade, né, por ser teatro infantil, só que o que eles queriam falar era sobre impostos, os impostos que eram cobrados sobre os alimentos. Então, desde pequeno, a criança já começava a pensar: "Opa, mas por que que cobram tanto se o cacau é produzido no Brasil?", entendeu? Então eles tinham essa forma. Mas se eles montaram algo que foi censurado no passado, não vou saber te dizer. E a gente vai chegar ainda em algum momento aqui da nossa conversa, sobre o espaço Victoria e Fachin, mas antes disso, existiram outras sedes do Sim, espaço do TUI, até tu comentou sobre aquela relação que teve com a boate do DCE, né. sim. Pois é. Onde hoje é uma boate ali da Bozano, na Bozano esquina com a Duque, acho que é Divine. Não vou é uma boate que tem bem na Leite Vini. esquina. Esse aí, Leite Fine. No passado, aquilo ali era Casas Orestes, que era do seu Victório Fachin. Era uma loja de ferramentas, de materiais, assim. E teve um tempo que aquilo ali não era mais a loja, e ali era um local também de ensaio do grupo, aquele local ali. E, se eu não me engano, quando o seu Victório faleceu, aí ele deixou para o Clênio o terreno, o espaço, né, que é hoje o Espaço Cultural Victório Fachin, que ele já foi igreja evangélica, já foi fábrica de caixão, já foi N coisas. Então, quando o seu Victório faleceu, deixou aquilo para o Clênio, e ali sim virou a sede oficial do TUI, bem diferente do formato que ele é agora. Foi ampliado, foi modificado muitas coisas, mas pelo que eu sei, assim, fixo mesmo, teve este local onde era antigamente a Casas Orestes, e depois ali na Duque de Caxias 380, onde é até hoje. E logo no início da conversa, tu mencionou ali a participação do Tui no Festival Manizales lá na Colômbia. E como se deu essa participação, assim, e qual a importância de terem participado hoje para o grupo de um festival tão grande assim, e da importância para vocês, né? Foi, na época, assim, eu sei que foi uma coisa muito importante, porque era um festival universitário, né. Como eu disse, era o período do teatro universitário, então
foram muitos grupos, foi uma mobilização para ir até lá, né? Porque, enfim, tinha o vínculo com a UFSM, mas eu não sei quanto foi financiado para ir lá, também se foi com dinheiro próprio, não tenho essa informação. Mas isso impactou, porque nós temos até guardado ainda um jornal da Colômbia que tinha uma crítica do Pablo Neruda falando sobre a importância do espetáculo. Então, quando ele voltou para cá, foi um boom, assim, todo mundo falava sobre isso. Eles apresentaram bastante a Arena Conta Zumbi em outros locais, em outras cidades, até porque o TUI teve por muitos e muitos anos características de viajar por todo o estado. O Clênio também, por ser da administração, ele fazia isso funcionar muito bem. Nós temos ainda guardado lá no teatro mapas de todo o estado, com pontual marcado, assim, todas as cidadezinhas, as estradas que iam passar, todo o roteiro de viagem. Muitas vezes eles viajavam com mais de um espetáculo também, apresentavam o infantil de tarde e o adulto à noite. Então, teve essa visibilidade, né, para apresentar mais dentro do estado, pelo menos. E acredito que para a época também, né, um grupo de teatro do interior do estado Exatamente. para tão longe assim. Exatamente. E um símbolo de resistência, né, por estar justamente num período de ditadura, de não baixar a cabeça, de enfrentar. Clênio sempre teve isso, né, teatro político como principal meio, assim, né, para educar, porque ele dizia isso, para ele o teatro era educação também. Além desse momento da ditadura, houve, algum outro período desses mais de 60 anos do TUI, em que também foi difícil se manter ou ainda é? Os outros anos, na verdade, sempre foi difícil. Eu entrei no TUI em 2006, no espetáculo Pastelão e a Torta, e quando eu entrei já fazia um tempo que o TUI estava um pouco parado, e a gente estava voltando com leituras dramáticas, com a revista Fonfon Buzines, que foi uma coisa que começou a integrar novamente um pessoal da universidade, porque com a separação, né, do TUSM para TUI, e não existia o curso de artes cênicas, sempre existiu uma rixazinha do teatro amador e o teatro profissional, o teatro universitário. Então, quase todo mundo que fazia teatro no TUI não tinha formação de artes cênicas, uma formação em artes. Eram pessoas que gostavam de fazer teatro e o teatro estava na vida delas. E então, na época do Clênio, se pagavam salários, né? Desde que eu entro lá, a gente recebe cachê por apresentação. Claro que não são todos os grupos da cidade que são assim. O TUI, ele segue sendo um grupo pequeno, a gente vive de outras coisas, ninguém vive só do TUI. Então, desde que eu tô lá, desde 2006, a gente passa muitos perrengues, até pela questão da estrutura física. Antigamente o nosso prédio é muito antigo, então a gente sempre teve problemas com chuva, cupins, com N coisas. Então sempre foi assim, tirar do próprio bolso para pagar a conta de luz, para poder estar aberto. Então sempre foi difícil. A gente nunca teve um momento sossegado. Hoje, como TUI, a gente está num processo aí de um espetáculo que a gente está remontando, mas ainda é difícil, assim, ninguém vive do teatro, a gente está ali pelo amor mesmo à arte, ao teatro, e porque acredita que aquele espaço tem que estar ali vivo e forte, e que para aquele espaço estar ali também o TUI não pode morrer, porque hoje o nosso Espaço Cultural Victória Facim, tem o Teatro Por Que Não junto, mas não faz sentido ser apenas o Teatro Por Que Não. Aos trancos e barrancos, somos 3 pessoas hoje no TUI, a gente vai dar continuidade para que o TUI não morra. Então, dificuldade desde sempre que a gente tem. Infelizmente, eu acredito que é uma realidade da maioria, né, das pessoas que trabalham com cultura não conseguirem, viver do seu trabalho artístico, somente do seu trabalho artístico, né, e muitas vezes, ter que tirar do próprio bolso para manter aquele trabalho que acredita, né. Sim.
Agora, falando mais especificamente, né, do espaço, eu queria que tu explicasse, melhor, né, para quem está nos ouvindo, como que funciona essa gestão em conjunto com o teatro, por que não? Como que, né, surgiu essa parceria e como que vocês conseguem gerir hoje esse espaço? Sim. Bom, o nome, né, Espaço Cultural Victório Fachin, ele surge em 2007, quando o Clênio estava projetando a volta dele para Santa Maria para fazer teatro. Porque o Clênio, ele ficava entre Porto Alegre, Capão da Canoa e Santa Maria, mas Santa Maria era mais para coisas muito pessoais, no trabalho com o teatro Porto Alegre e Capão da Canoa. E aí ele queria remontar o espetáculo Lendo Lá e Lá Chegar Lá, que é um espetáculo infantil também, escrito pela Dona Mercedes, e que teve muito sucesso, assim, ele foi apresentado muitas vezes, conta a história de uma menina que não quer estudar, e daí tem toda a moral, né, de ir para a escola, da importância da escola e tudo mais. Daí, nesse período, o nosso teatro ali estava bem feinho, bem problemático, a gente fazia leituras dramáticas, a gente não tinha nada legalizado, então nossas divulgações era boca a boca, né, a gente panfleteava muitas vezes na rua para falar que tinha espetáculo. E aí o Clênio resolveu, então, que queria voltar e que para isso teria que melhorar o espaço. Então teve uma parada ali, fim de 2006, metade de 2006, para melhorias do espaço. Em 2007, a gente, então, faz um evento lá de inauguração com esse nome, né, e a gente daí apresentamos, 2008 a gente estava ensaiando, 2009 começamos a apresentar para escolas ali no espaço, e apresentamos uma temporada e o Clênio foi embora. Só que o espaço ainda continuava bem desfalcado, porque era muita madeira, coisas muito antigas, madeiras que tinham vindo da Itália num navio, fazia parte da estrutura do nosso teatro, da família do Clênio. Então tinha muito cupim. E aí a gente, num dia, eu lembro perfeitamente, num dia de chuva, com muitas goteiras, eu, Cristiano e Ricardo Martel, que era um colega nosso também, que hoje ele é de Juí, e ele fez artes cênicas aqui, fez parte do TUI, e também cansou um pouco do teatro, não tinha rentabilidade, ele voltou para Ijuí para trabalhar na empresa do pai dele. Mas nós estávamos lá e chorando, vendo aquilo assim despencando, e a gente se olhou e disse, meu Deus, ou a gente fecha, ou a gente chama alguém, porque nós três não conseguimos mais. E aí, na época, o Teatro Por Que Não era o grupo dentro da universidade que, com frequência, alugava o espaço para apresentações, para oficinas. E era uma galera, o grupo era bem grande, eram 8 ou 9 integrantes. E conversando, a gente pensou, vamos convidar o pessoal do Por Que Não para administrar esse espaço? E quando a gente convidou, assim, ó, era incrível ver o brilho nos olhos deles. Muitos jovens, assim, universitários ali, querendo, né, muito fazer teatro. E eles toparam essa empreitada com a gente. Então, 2012, então pensa, 2007 a gente abre oficialmente. 2009 o Clênio está ali. Então o caos começa lá em 10, 11, em 12 o Por Que Não assume o espaço com a gente. E aí, quando ele assume esse espaço, ainda caótico também, a gente percebe que precisava de uma reforma física concreta. E até por conta da Kiss, né? A gente nunca passaria em nenhuma vistoria como nós estávamos. As madeiras, tudo. Então a gente fez um projeto chamado Catarse, né? Do site Catarse, onde nós arrecadamos um bom valor, a gente ultrapassou a nossa meta. A gente, se eu não me engano, nós arrecadamos R$36 mil. E a nossa meta era 29, algo assim, 28. E a gente conseguiu reformar. Então, a gente trocou todo o madeirame estragado, do teto ao assoalho, e ali a coisa começou a tomar um caminho diferente, sabe? Eu sinto que a gente vem numa crescente, assim. A gente já não paga mais as contas do nosso bolso. A gente consegue pagar as contas do teatro com as locações, com as locações do teatro, por que não? Falando em função, né? A gente não tem chefe, ninguém manda mais do que ninguém lá. Mas, por exemplo, o Teatro Por Que Não, eles têm os cursos de teatro que são oferecidos por eles. Tanto para adolescentes,
como para adultos da iniciação mais avançado, e isso gera o aluguel do teatro. Então, isso mais as locações externas vem conseguindo manter as contas do teatro ok. Então, a gente tem a plena consciência que se o Teatro Por Que não estivesse a fim de encarar essa jornada, talvez a gente tivesse fechado as portas, porque estava insustentável, assim. E eles estão lá com a gente até hoje, firme e fortes. Uma parceria que deu super certo Super e certo. vocês hoje conseguem, infelizmente, pagar as contas do E espaço. o Por Que Não também fala isso. Talvez eles não teriam o tamanho que eles têm hoje, teriam feito tudo, se eles não tivessem um espaço físico. Porque é muito difícil ter um grupo de teatro e ensaiar na sala de casa. Onde que tu vai guardar teus cenários? Aonde tu vai criar os teus cenários? Tu vai ensaiar. Então, a gente, dentro da nossa agenda, a gente equilibra os ensaios do Tu, ensaios do Por Que Não, oficinas, os cursos, e a gente vai levando dessa forma. E vocês já chegaram a pensar também na possibilidade de abrir para outros grupos ou já tiveram esse pedido? Olha, a gente vem falando sobre isso, mas ainda é uma questão que a gente conversa muito. O que tem acontecido agora? A gente tem alguns colegas, teve um colega agora que não está mais vinculado ao teatro, porque não mais está no Espaço Cultural Victório Fachin, como um ator independente que está trabalhando ali no espaço. Então, ele não é nem do Tu e nem do Por Que Não, ele é do Espaço Cultural. Então, ele também tem o espaço dele de ensaios. Quanto a grupo, a gente ainda não abriu, pode ser que aconteça um dia, mas aí é uma questão de reunir todo mundo e ver, porque também dentro do espaço que nós temos, que hoje em dia é um palco, né, é uma sala, a gente ter mais um grupo que precisaria de horários para ensaiar também já complica. Nós temos sonhos de levantar uma nova sala para poder justamente receber outras pessoas, estarem acontecendo coisas paralelas em espaços diferentes. Mas espacialmente, no momento, é mais complexo isso, sabe? E às vezes também existe o receio, sabe? A gente já também foi roubado, coisas mínimas, sabe? Um grupo que foi lá, não de agora, mas num passado. Que levaram coisas que eram do teatro, ou alguém querendo levar algum tipo de vantagem. Então, não é uma coisa em aberto, mas é uma coisa que pode vir a ser conversada. A gente também tem planos de montar uma associação para poder concorrer a outros editais, a outros prêmios e valores que necessitam ter que não ser algo com fins lucrativos, que seja uma associação. Então, a gente tem muito caminho pela frente. Esse ano 2025 promete ser um ano de muitos projetos também, que a gente vem conquistando e escrevendo os projetos aprovados, tanto do TUI quanto do Por Que Não. E então a gente é um dia de cada vez, sabe? Mas é possível nós recebermos mais pessoas. Mas isso tudo é conversado com os dois grupos, né? Reuniões onde a gente vai discutir os prós e os contras, para ver se vai dar certo, se a gente recebe, se a gente não recebe outras pessoas. E mudando um pouco do foco da nossa conversa, anteriormente tu falou sobre a tua entrada no TUI Sim, e também que o grupo de vocês hoje é muito pequeno. sim. Se alguém quiser participar hoje do TUI, como faz? Tem algum processo de seleção que vocês abrem? Como alguém pode Nós integrar não o TUI? temos uma seleção. Normalmente, pessoas que entraram no TUI, eu quando entrei no TUI, a gente quer montar um espetáculo e esse espetáculo precisaria de mais gente. Aí, normalmente é por convite. Quando eu entrei, eu estava participando de leituras dramáticas, envolvia muita gente, às vezes mais de 10 pessoas. E aí, como eu comecei a frequentar bastante, também participava da revista Fonfon-Buzines, eu fui uma fonfonete por algumas apresentações, e aí me convidaram: "Ó, a gente tá montando tal espetáculo, tu quer participar?". Topei, aí eu entrei no TUI. Outros colegas também, foi por convite, normalmente é por convite. Mas as pessoas que tenham interesse de se aproximar e conversar, e saber mais, a gente está sempre aberto a conversas, né, a diálogos. Até esses tempos estava num bar e um amigo do teatro veio se oferecer: "Olha, eu no momento não estou participando de nenhum espetáculo, se vocês precisarem de atores, eu estou disponível".
Então a gente já sabe da existência daquela pessoa que gostaria, mas a gente não tem, assim, um processo de seleção. Nós do TUI, o Teatro Por Que Não também não tem essa característica. Então muitas vezes é por convite mesmo, sabe, a necessidade faz a ocasião ali no caso. Então o TUI está de portas abertas para receber. Sim, podemos conversar, né, as pessoas que têm o interesse em participar. Agora até a gente fez um mutirão no espaço, e tem 2, uma não lembro agora, não tenho certeza se era uma das meninas ou se as 2 eram bolsistas dos cursos de teatro, e elas se ofereceram para ajudar no mutirão. Então a gente estava lá pintando e chegaram elas, e estavam lá dando uma mão, então é uma forma de se aproximar, né, a gente vai conhecendo, vendo o interesse, e a gente também vai deixando claro que: "Olha, nós não pagamos salário", porque muita gente todo mundo, né, precisa sobreviver, então é assim, é cachê, a gente está escrevendo projeto, tem tantas apresentações, então a gente sempre deixa tudo bem claro, porque às vezes a pessoa pode estar procurando algo que não é o que a gente vai poder oferecer, infelizmente. Gostaríamos de poder estar pagando um salário fixo para todos, mas no momento não temos isso. Então, mas a gente está aberto a receber pessoas interessadas. E já falando dessa parte financeira, né, que é difícil hoje viver de teatro em Santa Maria, acho que no Brasil, de um modo geral, assim, como tu enxerga o cenário cultural, o cenário, na verdade, teatral aqui de Santa Maria? Olha, eu vejo um cenário que está bem ativo, né, são muitos grupos, muitos espetáculos. Eu acho muitas vezes que existe, já senti isso, que às vezes existe um pouco de um monopóliozinho, assim, de os mesmos grupos que são sempre chamados, por exemplo, pela prefeitura, sabe. Não existe uma variação. "Ah, esse evento a gente já chamou tal, quem sabe a gente chama outro grupo", para abrir, para dar mais oportunidade das pessoas mostrarem o seu trabalho e ganharem, né, para fazer teatro na cidade, mas a cena é muito grande. As pessoas estão montando, a gente tem espetáculos circulando nas escolas, como o espetáculo Quiricu, por exemplo, que eu sou professora, trabalho num centro social, e essa semana mesmo meus educandos: "Ai, Sora, na minha escola eu vi um espetáculo que tinha perna de pau", aí eu já sabia que era. Então: "Ah, é o fulano", eu conto para eles um pouquinho. Então, eu vejo uma grande movimentação cultural, sim. Muita gente saindo para fora da cidade para apresentar, né, porque muitos são projetos culturais aprovados, mas eu penso que, conta de, por exemplo, prefeitura, o fomento por essa contratação para eventos e tal, poderia ser mais aberta. Às vezes são os mesmos. Isso acontece tanto no teatro quanto na dança, que é uma coisa que vem ficando mais próximos de nós, até com o curso de dança hoje da UFSM, muitos grupos de dança vêm nos procurando lá para locação, então a gente percebe os mesmos. Mas a cena, eu acho que ela está bem efervescente, assim, tem muitos grupos buscando, né, muitos grupos com trabalhos. Eu acho que como tu bem pontua, há uma diversidade em Santa Maria, assim como tem muitos grupos antigos que ainda se mantêm na ativa, acho que a gente vê todo ano aí praticamente, nascendo novos grupos, tanto na universidade, de pequenos coletivos, enfim, é uma cena muito rica em Santa Maria de teatro. Só que a questão é de Santa Maria ser uma cidade meio passagem, né. Então, Exatamente. lá quando eu entrei em 2004 no bacharelado em artes cênicas, muita gente, bom, maioria das pessoas da minha turma não estão mais em Santa Maria, muitos não conseguem dar continuidade a fazer teatro, vão para outros caminhos para poder sobreviver, mas eu vejo agora a galerinha nova, até muitos eu nem conheço, eu vou: "Ai, das cênicas", que legal". Tem muita gente, tem muita coisa acontecendo. O Teatro Caixa Preta, né, com seu retorno também, E os vem cursos de artes cênicas muito potentes, né. muito potentes. A UFSM é uma potência, sai muito espetáculo bom. E era uma pena que muitas vezes os espetáculos eram apresentados uma vez lá pela disciplina que a gente fazia, tinha que montar o espetáculo e morria naquilo. E eu vejo que hoje em dia existe essa saída, né, vamos sair da universidade, não vamos deixar o espetáculo morrer aqui dentro. Então, o pessoal tem apresentado fora, tem buscado muito, muito, muito projetos, né, que é um meio de ganhar dinheiro também, é a questão de escrever projetos,
e idealizar oficinas e tudo mais. E existe uma relação atualmente do TUI com a UFSM ou com os cursos de Não. cênicas? Não existe, não existe. Na verdade, nunca existiu, né. Até o momento que o caixa esteve fechado, a gente teve, não vou saber dizer o nome, porque eu também não quero ser injusta, né, mas teve uma pessoa ali que nos procurou para, por exemplo: "Ah, como que a gente pode fazer a conclusão de tal disciplina aqui no teatro?". E aí a universidade locou, mas assim, uma vez, 2 no máximo, com muito tempo que o caixa ficou fechado. Então não existe, não existe realmente. E antigamente existia muitas falas preconceituosas, sabe, de: "Ah, porque aqueles lá amadores", até começar a vir pessoas da universidade a entrar no grupo. A gente teve o Ricardo Martel, o Bando, a Aline Maciel, eu, somos pessoas formadas da UFSM que acabamos fazendo parte do TUI. E é meio ruim de dizer, mas, parece que depois que nós entramos ali, a gente teve até um pouco mais de abertura. Nos chamavam para algum evento para falar sobre teatro, mas ainda muito superficial, sabe. Não existe essa relação. Até muita gente que ouve o nosso nome pensa: "Ah, vocês recebem dinheiro da universidade? Vocês têm um vínculo?". Não, não temos. Por isso o independente. Tá lá universitário, porque foi nesse período que surgiu, foi de universitários, mas é independente a isso. E o TUI nesses 60 anos, né, de mais de 60 anos da história, ele ocupa um lugar muito muito importante, né, na história da cidade, Sim. né. Então mas infelizmente talvez essa história ela não seja tão conhecida. Então, como que vocês pensam essa relação da memória, né, do Teatro de Santa Maria e se vocês do TUI têm algum tipo de projeto, proposta para o futuro, para trabalhar com esse resgate histórico? Sim, na verdade até está acontecendo isso, né. Tá o Jason, que é do Teatro Por Não, olha para ver como a gente se mistura. O Jason inclusive propôs esse projeto, junto com o Cristiano, desenvolveu a questão de recuperar todo o material antigo da história do TUI para arquivar isso. Então ele trabalha com o pessoal da arquivologia, nós estamos agora entrou no ar um site do Espaço Cultural Victório Fachin, que vai ter um pouco dessa história. A gente também, tem outros meios tecnológicos aí que tá, resgatando a memória do TUI. Mais para frente também esse projeto ele está acontecendo, né, então teremos também exposição sobre a história do TUI. Esse material está sendo arquivado para ser conservado da melhor maneira possível, porque são jornais muito antigos, folhas muito antigas que não estavam tão adequadamente guardados, né, porque estava lá no nosso teatro, mas em prateleiras ainda empoeiradas. Então, existe esse projeto que está sendo desenvolvido para manter essa história viva e ser um resgate, até porque muita gente, como o Atílio que está na produção, eles estudam, o mestrado do Atílio foi relacionado à história do teatro universitário independente. A gente tem muitas pesquisas de vários cursos que buscam a história do TUI, história do teatro em Santa Maria, e a história do teatro no Rio Grande do Sul, e o TUI faz parte dessa história. Então está sim sendo pensado, cuidado, e aos pouquinhos nós estamos soltando um pouco desse material aí para, se Deus quiser, todo mundo poder conferir e ter acesso ao arquivo do TUI. E é muito importante que a gente faça esse resgate da memória, né, até era algo que a gente comentava no episódio anterior com o pessoal da TV Ovo, que tem isso trabalhando no audiovisual, mas a gente resgatar também a memória do TUI, né, então são 60 anos, é muita história, a importância de vocês terem participado desse festival na Colômbia, né, então acho que é importante que Santa Maria tenha conhecimento de tudo isso que aconteceu aqui, né. Sim, verdade. Eu queria saber se o TUI tem acesso a políticas de financiamento cultural e qual a importância dessas políticas públicas para vocês e como elas contribuem, então, para a subsistência do grupo hoje. Olha, realmente é muito importante.
até por conta de, muitas vezes, a gente só montar o espetáculo, apresentar e divulgar ali no teatro, é a bilheteria, né? E o nosso espaço também não é muito grande, a gente tem uma capacidade de 80 pessoas, vamos dizer assim, para ficar confortável ali, e a gente também não gosta, não quer cobrar um valor alto de bilheteria, porque a gente quer que as pessoas frequentem o teatro. Então, o projeto, ele nos possibilita de pagar cachê aos atores, não, às vezes são gratuitos, às vezes tem bilheteria. Então, os projetos realmente, eles colaboram muito nesse aspecto. Até existem projetos também que são de construção de espetáculo, então, até para poder financiar a construção, né, criar um cenário, tudo, todos esses projetos são muito válidos. No momento, a gente tem agora, só que eu não estou totalmente por dentro disso, o Cristiano saberia mais, mas, ou a Leisa, a gente está com 2 projetos aprovados, em nome do TUI, mas eu só sei que estão aprovados e é para o decorrer de 2025. Então, estão acontecendo, irá acontecer. Temos outros em nome do espaço cultural, com apresentações lá de teatro, de dança também, que faz conseguir pagar grupos. Por exemplo, a gente chama grupos para participar, que já está previsto no projeto, como nós tivemos mostra ECVF, as nossas mostras, a gente convidava grupos e tinha previamente o cachê para os grupos, então isso também fomenta, né, o trabalho dos artistas da cidade. Então os projetos, eles têm muita valia. Agora, no momento também, a gente tem um projeto que a gente captou, que é para melhorar a nossa iluminação do teatro. Nós usávamos lâmpadas, refletores muito antigos, halogênios ainda, né? Então, nossa mesa de luz, tudo era muito antigo e já estava bem ruim. Então, a gente fez um projeto de iluminação, conseguimos um bom valor, já estamos trocando todo o nosso material de iluminação para LED, com mesa nova, racks novos. Então, esse ano 2025, as nossas luzes não irão mais piscar, não corre o risco de dar um apagão. Então, os projetos, até estruturalmente, para a melhoria do nosso espaço, nos ajuda muito também. Tanto para pagar cachê, como para melhorar o nosso espaço. Então, é de muita importância isso. E para além desses projetos, então, e outras políticas que vocês têm acesso, tem alguma outra maneira que a comunidade possa ajudar o TUI financeiramente? Olha, tem, por exemplo, doando impostos, né? Quando a gente aprova uma LIC, por exemplo, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a gente capta IPTU, ITBI, impostos que a população vai ter que pagar, só que paga para a prefeitura, paga para um órgão e não sabe para onde vai. De destinar Tu para pode vocês. destinar ao projeto específico. É só entrar em contato conosco, com qualquer um do TUI ou qualquer um do Teatro Por Que Não, que vai saber dar o caminho. Você não gasta nada, você só dá o caminho certo para o seu imposto. Então, como a comunidade poderia ajudar, seria dessa forma, porque a gente não claro, se alguém quiser ser um mecenas da gente, poderia nos procurar, a gente não ia ficar Estão triste. abertos. Estamos abertos. Ou uma empresa que queira dar um apoio, por exemplo, a gente está agora no momento de pinturas ali do teatro. A gente pintou as paredes internas, ontem estávamos ali pintando toda a lateral, mas a gente ainda não tem a fachada do TUI pintada, que a gente, TUI não, do Espaço Cultural Victória Facim, que a gente quer melhorar. Se uma empresa quisesse nos apoiar, toparíamos, botaríamos uma plaquinha dela, falaríamos dela. Então, estamos abertos, sim, a quem quiser colaborar desta forma, né? Mas a outra forma seria realmente com doação de impostos. Destinação, né? Não é a doação. A destinação do imposto, do IPTU, do ITBI, que é de venda de imóveis, né? Mas é difícil, sabe? Já cheguei em contatos, por exemplo, teve há muitos anos atrás que eu fiquei responsável por captação de impostos e a gente procurava imobiliárias, por exemplo. Mas as imobiliárias também não tinham. Ela pensa, é muito dificultoso, como é que eu vou explicar isso para o meu cliente? Mas não é, falta interesse também, sabe? E é isso, a visibilidade, aí às vezes pensam em se associar a um evento específico que tem um show, que tem um nome maior, do que a um teatro, que talvez pareça
de menor abrangência para essas pessoas. Acabam pensando muito mais em algo rentável para É, do que o justamente. propósito que tem por trás de apoiar, enfim, a arte, a cultura. É. E para além da ocupação do espaço Victório Facim, TUI também tem algum trabalho de circulação de peças nesse momento? Não, no momento não. No momento nós estamos, ensaiando o espetáculo Cão Morto, né, que já estreou, já teve há 2 anos, só que a gente teve uma atriz nossa, a Inês, que foi embora de Santa Maria, foi morar em Bento Gonçalves, então a gente está reestruturando esse espetáculo. Então, em breve, ainda esse ano, reestrearemos ele, mas a princípio lá no espaço e até vou falar, não tenho certeza, mas um desses projetos aí que está correndo, acredito que tenham apresentações do Cão Morto também, dentro desses projetos. Mas a gente não está circulando, a gente está nesse processo. Até porque eu sou professora, o Cristiano hoje trabalha no Teatro 13 de Maio, técnico do 13, a Leisa, no momento, não está trabalhando, mas também procura, está sempre se virando, então a gente não está circulando. Mas existe essa vontade grande, né, de apresentar, de circular. E a gente falou ao longo dessa conversa, agora a gente já se encaminhando para o final, a gente falou muito sobre as histórias, né, do teatro santamariense, do teatro gaúcho através do TUI. E agora eu gostaria de saber então quais são as expectativas para o futuro, se vocês já têm algum projeto, né, além da apresentação, se vocês estão trabalhando com alguma outra temática, alguma outra peça, formação. Olha, existem planos de novos, além do Cão Morto, de fazer outro espetáculo também, mas ainda está muito no início, então não dá para falar ainda sobre, porque é uma ideia também de teatro infantil, porque o TUI tem essa características, e também isso também ajuda muito na questão da circulação, né, de projetos que levem para escolas, para espaços. Então isso favorece muito na questão de circular e de manter a ideia do Clênio, que era de criar plateia, né, de alfabetizar teatralmente as pessoas, de fazer as crianças terem interesse em ir ao teatro, no futuro de serem atores, quem sabe, de fazer teatro. E como eu te disse anteriormente, esse ano de 2025 é um ano que a gente espera ser muito promissor para o espaço cultural do Victório Facim. Aí isso envolvendo TUI e teatro, por que não? Porque a gente tem projetos para o espaço aprovados, melhorias, né, acontecendo, como a nossa iluminação, que está agora novíssima. Então, esse ano de 2025, a gente, a partir de mais para frente de abril, agora a nossa agenda também começa a intensificar mais as apresentações externas, já temos algumas locações. Então, a gente tem a previsão de muitos espetáculos ali, tanto de dança quanto de teatro, e que esses projetos aí se encaminhem, né, para que o espaço possa melhorar e os 2 grupos estarem aí vivos apresentando. Bom, e com isso, então, a gente chega ao final, né, do Estação Cultural Artes Sintonizadas. A gente agradece por quem nos acompanhou, né, nessa conversa. Agradeço muito a Marcele mais uma vez, né, por ter aceito o convite, por estar aqui conversando com a gente. A gente, né, solicita sempre aqui no finalzinho do programa, faz esse convite, né, para quem está nos ouvindo, para que conheça e acompanhe o trabalho, né, dos nossos convidados. Então, se tiver alguma atualização aqui de arroba, tu me corrige, mas é o @tui.teatro, isso, e o Espaço Cultural VicFac. Isso mesmo. Então, acompanhem, conheçam, consumam o Teatro de Santa Maria, do TUI. Muito obrigada, Marcele, mais uma vez. Muito obrigada. E também, entrando no Instagram do Espaço Cultural, agora já tem o link para o site do espaço, que está novinho e que está sendo alimentado. Então, quiser também mais informações, é só clicar lá e acompanhar o nosso site, que faz parte de um dos projetos que está acontecendo. Agradeço muito a recepção aí, ouvir mais um pouco da nossa história. Muito obrigada. Então, o pessoal que nos ouve, né, acessem as redes sociais, também acessem o site. Muito obrigado, Marcele. Vida longa, então, ao TUI, ao Espaço Cultural Victório Facim, também ao Teatro Por Que Não. E não esqueça de seguir o programa no Spotify e no YouTube e de nos acompanhar nas redes sociais, @Estação Cultural SM, para ficar por dentro de tudo que está rolando.
Até a próxima temporada, com mais histórias e perspectivas da nossa arte local.